Oh, meus irmãos, minhas irmãs, eu estava a meditar aqui na palavra, Deus me entregou algo profundo para entregar com você. Mas você tem que crer nesta palavra que está aqui escrita, porque em tudo que Jesus venceu o diabo lá no deserto, em Mateus 4, a palavra nos diz que o Espírito Santo levou Jesus lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o que e qual era a tentação que o diabo fazia para Jesus? Entregando a palavra sagrada. Mas o diabo, para além de conhecer a palavra, ele confunde, ele mistura a verdade com a mentira. Mas Jesus, firme na palavra sagrada, conhecendo bem, teve a coragem e o poder de expulsar o diabo. Porque lembra, ele tem um lugar, ele tem um campo que ele vai e batalha. E esse campo é a sua mente. Agora a minha pergunta é, você tem o poder de expulsar o diabo ou de discernir quando é a voz do diabo, quando é o diabo a tentar, quando é o diabo a falar consigo? Você tem esse discernimento de diferenciar a voz do diabo e a voz de Deus? Não, irmãos. Muitas das vezes você não tem. E nós estamos num mundo cheio de barulho, cheio de confusão, cheio de conhecimento. Damos graças a Deus porque antes nós não tínhamos. Antes, quem não tem condições de comprar um livro não podia ler porque não tem livro. Mas hoje nós estamos num mundo de informação, nós estamos num mundo de conhecimento, irmãos. Muitas das vezes de graça. Mas o diabo aproveita isso também para introduzir o seu conhecimento falso. E você precisa apegar na palavra que está escrita no livro sagrado, para que você possa ir na direção. Porque a palavra nos ensina também que nos últimos dias surgirão muitos mestres e ensinadores. E isto nós estamos a ver todos os dias. Nós não podemos negar, porque a profecia da Bíblia, ele cumpre, irmão. A palavra nos diz que o mundo pode passar de gerações em gerações, mas a palavra de Deus, ele fica. Nós vejamos que os governos, eles saem, entra outro novo, depois vem, entra outro novo, nada muda, porque estão a sair e entrar. E praticamente nada muda. Mas a palavra de Deus, desde o princípio, ele continua firme. Amém? Ele está lá, ele não mudou. Glória a Deus. E assim a palavra nos leva até Mateus capítulo 4, 10, onde Jesus teve a ousadia de dizer para o diabo: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Glória a Deus. Aqui nós entendemos, irmãos, que você não tem poder de dominar a palavra do diabo, de discernir a palavra, se você não está firme na palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. Você não tem poder, porque o diabo vai invadir o seu campo mental. Ele vai estruturar um pouco da verdade com a mentira para confundir a vossa mente. E se você não estiver firme na palavra de Deus para dizer: a escritura sagrada afirma isto, eu creio nisto, você não tem poder de expulsar o diabo e ele vai destruir a sua vida, vai destruir a sua casa. É por isso que nós vemos hoje muitos saberes, muitos homens inteligentes, muitas tecnologias avançadas, muitos mestres, muitos doutores, pastores dentro da igreja. Não só, no mundo inteiro espalhou-se o conhecimento. Isso é bom, por um lado, porque antes nós não tínhamos acesso. Antes, quem não tem condições para comprar um livro não lia. Mas hoje, graças à tecnologia, mesmo você não comprar, você pode ler. Você pode fazer formação não numa academia, você pode fazer em casa, à distância. Hoje, nós podemos aproveitar a tecnologia para espalhar cada vez mais a palavra de Deus. Você está vendo essa palavra, eu estou a gravar aqui da casa, você consegue ver do outro lado, não importa o lugar que você estiver. É graças à tecnologia, nós podemos dar graças a isso. Mas lembra também que o diabo aproveita dessa tecnologia para espalhar cada vez mais o mal. E você precisa estar firme na palavra de Deus e saber que você é do bem, que você não é do mal. Amém? Para que você tenha o poder
a ousadia de expulsar o diabo da sua mente, expulsar ele da sua casa, expulsar ele da sua família, você precisa estar firme na palavra de Deus. Para dizer com toda a ousadia que Jesus usou aqui, a Escritura Sagrada diz isso. Não é o que o diabo diz. É a Escritura Sagrada que afirma. Glória a Deus. Assim a palavra nos leva até 4:23, que diz que Jesus andou por toda a Galileia. Curava, ensinava nas casas de orações a palavra, curava os doentes, irmãos. E assim a palavra dele e o conhecimento espalhou por toda a terra. Amém? As pessoas vinham de região da Síria para curar, trazia doente. E a palavra diz que Jesus, ele curava todo tipo de doença, irmãos. Todos os tipos de males que as pessoas tinham. Isso é, e as pessoas que estavam dominadas pelo demônio, Jesus dava ordem e saía, meus irmãos. As pessoas que sofriam de epiléticos, Jesus dava ordem e ficava curado. Paralíticos, curava todo tipo de doença. Agora a minha questão vem o seguinte: será que essas doenças ainda hoje não existem? Por que tantos doutores, tantos medicamentos, tanto avanço nas tecnologias, nas medicinas, e as pessoas continuam com essas doenças? Por quê? Se Jesus, quando ele começou o seu ministério, ensinava e curava, hoje ele deu autoridade para pastores, para os ensinadores, para aqueles que creem na palavra, e Jesus deu a mim, deu a você autoridade de curar. Por que as pessoas não estão curadas? A resposta é simples. Quando Jesus deu autoridade sobre Satanás, vai embora, ele disse algo interessante: adore o Senhor, o Deus, o seu Deus, adora o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. O problema está aqui. Você não está curado porque você tem servido não a Deus de verdade, não a este Deus sagrado. Você tem servido muitas vezes o mestre, o homem. Você tem servido Deus de barro que o homem fez para adorar. Você vai no lugar e pega num santo que não tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. E você adora a Ele. Mas a palavra diz: adora o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Será que você está a servir somente a Ele? Porque a palavra de Deus, ele é claro quando ele diz em Êxodo, capítulo 23, 25. Toma posse dessa palavra. Se vocês adorarem a mim, o eterno seu Deus, eu os abençoe. Abençoarei dando-lhes comida e água e tirarei de vocês todas as doenças. Não foi a palavra do Edmilson, mas é a palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 23, 25. Toma posse dessa palavra. O que você tem hoje? Quais são os seus problemas? Quais são as suas dores? Porque Deus é completo, irmão. Deus que nós servimos, esse Deus sagrado, Ele tem poder para tudo. Ele tem poder para curar o seu problema parental. Ele tem poder para curar o seu problema com o seu esposo, com a sua esposa. Ele tem poder de curar a sua mente, amém? O seu espírito, amém? E o seu físico. Então, a pergunta é: qual é o seu problema? O seu problema é mental? O seu problema é espiritual? O seu problema é físico ou emocional? Qual é o problema que você tem hoje? Porque se você adora esse Deus e você crê que Ele pode tirar essas doenças, essa palavra que está em Êxodo 23, 25, eu repito, não será em vão para a sua vida. Porque você toma posse. Você vai adorar somente esse Deus. Não é Deus de barro. Não é o homem que diz faz isso. Não é casa do mestre. Não é macumba. Não é feitiçaria. Eles não têm poder de curar a sua dor. Mas esse Deus que está, esse Deus sagrado que está, que disse essa palavra, se você meditar, se você começar a adorar e procurar Ele de todo
todo o seu coração, você tem poder não só de expulsar o diabo, de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem de Satanás, como você será abençoado em todas as áreas da sua vida. Mental, espiritual, físico e emocional. Você será completo. Amém? E assim você toma posse disso. Não lhe falta comida, não vai faltar água na sua vida, muito menos a doença no seu corpo. Por quê? Deus tira. Porque a palavra nos diz que o nosso corpo é templo de Deus. Deus não habita no lugar doente. Deus não habita no lugar sujo. Deus não habita no lugar que não está consagrado. Então, a palavra que eu quero entregar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra diz claramente: o meu povo perde porque eles não conhecem a minha palavra. Eles não conhecem a minha vontade. Eles não sabem o que eu quero. Nem eles sabem o que querem para eles. É por isso que nós andamos perdidos. Nós não meditamos na palavra, nós não conhecemos. Não temos culpa, irmão, porque também não fomos ensinados. E quando nós é ensinado, nós ensinaram-nos errado. Então, eu convido você. Você tem problema para resolver. O seu problema é espiritual, o seu problema é emocional, o seu problema é físico, o seu problema é o quê? Porque não importa a circunstância que você está, mas Ele continua a ser Deus e continua a curar. A palavra diz: Jesus andou por toda a Galileia. Ele ainda continua vivo. Ele ainda continua a curar. Ele ainda continua a fazer milagre. Não importa o problema que você tem. Com toda a garantia e com toda a nossa fé, se você crê nessa palavra, que você toma posse, Jesus ainda cura, Ele está vivo, então começa a adorar a Ele. Começa a crer e entrega que Jesus cura. Não importa o problema que você tem. O seu problema com filhos, o seu problema com a esposa, o seu problema é orgulho, o seu problema é falta de finança, o seu problema é o que exatamente? Jesus cura sim. Jesus cura sim. Porque Ele curou a mim, irmãos. Eu estava doente e não sabia. Mas Jesus me curou. Tirou das mais profundezas situações que eu estava a passar. A depressão profunda. Que muitas das vezes o médico olha para você e diz assim: não, você não está doente. Você não tem nada. Mas Jesus cura. Irmãos, não importa o problema que você tem hoje. Jesus cura sim. Você precisa ter fé e crer, mas também tem que fazer um ato. Que Jesus mandou o diabo embora, porque adora o Senhor, o seu Deus, e sirva somente Ele. Você tem que servir somente Ele. Não é adorar Deus e servir o diabo. Não é meditar na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas se você adorar Deus, fazer a sua vontade, adorar somente Ele, Jesus cura-se. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu queria entregar para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que possa edificar neste domingo e Deus tomar conta, irmãos. Crê na palavra de Deus, comece a meditar na sua palavra. Qualquer situação que você sente, dor ou qualquer problema de doença, vá até Êxodo, capítulo 23, verso 25. Comece a meditar nessa palavra e diz: Deus, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse. Cura sim. Cura, Jesus cura sim. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu queria entregar para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Tenha fé e vá, que Jesus cura sim. Amém?